Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de Física Geral, pessoal. Meu nome é Arthur Hernandes Torres da Silva, estou aqui, os tutores estarão com vocês aí no chat. E agora eu vou tentar apresentar para vocês os principais tópicos da disciplina de Física Geral. No começo, a gente tem uma ênfase muito grande no conceito de cinemática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir o que é a cinemática, o que é a física mecânica e depois disso, eu vou fazer vários exercícios com vocês. Esses exercícios são aqueles do gênero que costumam cair nas atividades de estudo 1, 2, 3 e 4 e também na prova. Essa live, ela vai estar sendo gravada. Então, o que acontece? Como você vai estar assistindo ela, e como a gente tem um tempo limitado de 35 a 40 minutos, o que acontece? Eu vou desenvolvendo, né, as contas, as equações, os conceitos, e aí, pessoal, depois você pode voltar e rever a aula quantas vezes você quiser. Maravilha? Então vamos lá, ó. Presta atenção aqui na minha mesa, que eu vou começar agora a nossa aula definindo os conceitos de cinemática. Veja só. O que a gente tem que entender? Primeiramente, quando a gente vai falar de cinemática, né, o que seria a parte de cinemática? De maneira muito simples. Você pode falar assim, que ela é a parte da física que estuda os corpos em movimento, só que sem se preocupar com o que causou esse movimento. Então, sem se preocupar com as causas do movimento. E isso aqui, por que ele é bem relevante? Porque é aquela parte que a gente estuda que você tem que calcular, por exemplo, uma posição em um certo instante do tempo, a velocidade em um certo instante do tempo e a aceleração em um certo instante do tempo, né? Aonde para você isso pode ser muito útil, por exemplo, em um aparelho de GPS, em uma programação de uma máquina, porque ela precisa estar rastreando um certo perímetro de área em um determinado instante de tempo. Então esse cálculo que você tem que ter em mente, né, de uma velocidade média, um certo perímetro, um certo comprimento em intervalo de tempo, a velocidade média gasta, uma vez, por exemplo, que, sei lá, na agricultura, você vai trabalhar com algum maquinário, que ele é controlado por algum tipo de software, você não está no comando, então ele assume praticamente uma velocidade média, porque você tem um software que vai manter a velocidade praticamente constante, mesmo que tenha uma força de atrito e resistência do ar. Então é essa noção que a gente acaba adquirindo com cinemática. Aí o que acontece agora? Quando você vai estudar a parte de cinemática, vai ter alguns tipos de movimento. E quais são esses tipos de movimento? Olha só. O primeiro tipo de movimento que você tem, ele é chamado de movimento retilíneo e uniforme. O que é que significa cada uma dessas palavras aqui? Bem, a palavra de movimento é, como a gente já sabe, o próprio movimento. E retilíneo quer dizer em linha reta. Você tem movimento retilíneo e uniforme e tem movimento curvo ou curvilíneo e uniforme.
E o que quer dizer uniforme? O movimento está relacionado com a velocidade. Então você está falando que é um movimento em linha reta com uma velocidade que ela é constante. Quando aparecer essa sigla de CTE, quer dizer que é algo constante. E quando você tem um movimento que ele é constante, o que muda aqui, né? Você tem uma conta bem simples para estar realizando, uma formulazinha. A velocidade média nada mais vai ser do que a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Então, vamos supor que eu, que estou aqui em Paranavaí, desejo ir para alguma cidade que fica a 100 km de distância aqui de Paranavaí, exatamente de onde eu estou. E supondo que eu vou gastar 1 hora para sair da onde eu estou até chegar a essa cidade a 100 km. Se eu gastei 1 hora e ela está a 100 km, qual é a velocidade que eu estive durante todo o percurso? De 100 km por hora, pois a cada hora eu estou me movimentando 100 km. É essa conta que a gente faz automaticamente, mas nunca pensa de maneira algébrica, de maneira analítica, como colocar isso em uma equação matemática. Só que daí olha só o que vai acontecer agora, ó. Presta atenção. A gente sabe que na maioria dos nossos experimentos, nas nossas contagens, pega um cronômetro, sei lá, vai fazer, por exemplo, uma determinada receita, um experimento, algum tipo de ação. Você sempre começa a marcar no seu relógio, vai cronometrar, e o tempo inicial vale 0, né? Dificilmente você vai colocar, sei lá, 2 minutos, 13 segundos e alguns milésimos. Então, sempre o tempo inicial a gente acaba atribuindo como um t inicial igual a 0. E o que quer dizer esse triângulo aqui, ó, que eu coloquei de ΔS e ΔT? Esse delta quer dizer variação. Toda vez que você enxergar esse delta e o que vir à frente, essa grandeza que vem na frente, no seu estado final menos no seu estado inicial. Portanto, variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Esse triângulo T, variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Então ficaria assim, ó, a velocidade média, que eu vou chamar apenas só de velocidade, para ser, né, mais sucinto aqui. Ela é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial, o espaço inicial, essas grandezas no estado inicial, você coloca um subíndice que é uma bolinha, como se fosse um 0. Então, quando você não tem, isso quer dizer que é a grandeza no seu estado final. Portanto, o S sozinho é o espaço final, T sozinho é o tempo final. E eu falei para vocês que, no geral, né, a gente acaba colocando o tempo inicial como sendo 0. Então, se isso aqui é 0, ó, eu posso desprezar. E aí, como é que vai ficar a minha conta aqui agora? Eu tenho que a velocidade nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo. Então agora eu vou pegar esse tempo que está dividindo do lado direito e vou passar para a esquerda multiplicando. Aí eu tenho velocidade vezes o tempo é igual a S menos S0. Tá vendo que tem esse S0 negativo aqui, ó, do lado esquerdo? O que eu vou fazer? Vou passar para o lado direito positivo. E aí eu tenho que S0 mais a velocidade vezes o tempo é igual ao espaço. O que isso aqui significa? Isso aqui, pessoal, é conhecido como função horária das posições. Função horária das posições. E o que é na matemática uma função? Uma função é como se ela fosse uma caixa, por exemplo, no qual você vai colocar uma variável, coloca uma moeda, essa variável você vai atribuir, por exemplo, aqui nesse caso, a nossa variável é o tempo. Então é uma caixinha mágica que você coloca um valor de tempo e na hora que você girar ali a manivela, ela vai fazer um determinado processo que vai te resultar em um valor de espaço final. Isso é a sua função. Aqui nesse caso, como é que você vai reescrever o que eu coloquei nesse quadrado? Vai ser assim, ó, um S de t é igual a um S0 mais V vezes o t. Por que eu tive que colocar isso aqui, ó, entre parênteses? Para mostrar para você que o que está entre parênteses é a variável da minha função. E a minha função é o espaço, que é esse S que está aqui fora. Então, como é que você pode ler o que está escrito aqui? Eu tenho uma função do espaço. Na hora que eu atribuir um valor do tempo, ele vai me fornecer um valor de espaço final. Então, como é que vai ser a lógica? Para você começar a fazer o teu experimento,
você tem que saber aonde você começa. Vamos supor, por exemplo, que uma determinada pessoa, ela começa em um marco de 10 metros. Ela começou uma pista de corrida de 10 metros. E ela sabe, por exemplo, que a velocidade ela é igual a 8. Depois eu vou entrar no mérito dos valores de velocidade, né, das unidades. E aí eu quero saber o seguinte, eu sei que a velocidade é 8, eu sei que começou no marco inicial de 10. Aonde ele vai estar daqui a 2 segundos? Qual é o espaço final daqui a 2 segundos? Então eu quero encontrar o espaço final, só que no marco de 2 segundos. Eu vou trocar o tempo por 2. Então aonde tem o t, eu vou colocar o 2. Só que o t está multiplicando a velocidade, o 2 está multiplicando o 8. Então eu tenho que o espaço no tempo de 2 segundos ficou 10 mais 8 vezes 2, que é 16, e isso aqui deu 26. Pode ser metros ou quilômetros. Então você vai ter um valor de tempo e consegue saber exatamente onde estará em um tempo futuro. Pronto, fechou. Por isso, função horária de tempo das posições, né? Onde você vai estar sendo localizado. E aí, para a gente agora ir para os exercícios, o que a gente tem que ter em mente? Existe na física uma coisa chamada Sistema Internacional de Unidades. O que é esse sistema? Imagina que toda a ciência ela é construída com 7 tijolinhos que são bases. Basicamente é unidade de distância ou comprimento, metro. Unidade de tempo é o segundo. Unidade de massa é o quilograma. Unidade de temperatura é o Kelvin. Unidade de intensidade de radiação luminosa é o candela. Unidade de corrente elétrica é o ampere. E unidade de quantidade de partículas é o mol. Então, quando você tem essas unidades e você junta elas, elas formam outras unidades. Então, quando você falar assim, ó, tal problema ele está baseado no SI. O que é esse SI? Sistema Internacional. Então, você já tem que saber que a distância, o comprimento, está dado em metros e o tempo está dado em segundos. Caso contrário, o exercício vai te fornecer um espaço em quilômetros e um tempo em horas. E o que é que vocês têm que entender? Veja só, quando você tem uma velocidade que ela é dada em metros por segundo, lembrando que quando você calcula uma velocidade, você está fazendo ΔS por ΔT. Então o que eu vou fazer aqui? Uma coisa chamada análise dimensional. Eu coloco esse colchetes aqui, ó, aqui em volta, e aí eu sei que a unidade de medida de espaço é o metro e de tempo é o segundo. Beleza. Então agora o que acontece? Se você tem uma velocidade dada em metros, como é que você consegue transformar para quilômetro por hora, que é uma outra unidade muito usada? Você pode pensar assim, como que eu sempre gravei, metro é algo pequeno comparado ao quilômetro, uma vez que o quilômetro ele tem uma proporção de 1000 metros. Então quando você quer passar de metro para quilômetro, você quer aumentar, então você vai multiplicar. E tem um valor específico que você multiplica. E tem que ser sempre 3,6. Não é 4, não é 3, não é 3,5, é 3,6. Então, para você passar uma velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar o metro por segundo por 3,6. Por outro lado, você pode pensar, quilômetro, algo grande, eu quero reduzir, quero voltar para metros por segundo. Então, daí você vai ter que dividir também por 3,6. Pronto, fechou. Isso aqui é o conceito que você tem sobre movimento uniforme, movimento no qual a velocidade não se altera. Agora, qual que é o outro tipo de movimento que a gente estuda? O outro tipo de movimento, ele é chamado assim, ó, olha aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Por que ele tem esse nome bem extenso, né? Movimento retilíneo em linha reta, só que ele varia de maneira uniforme. Se ele fosse apenas movimento retilíneo variado, tudo ia variar. Só que aqui está variando de maneira uniforme. Lembra, uniforme é igual, é padrão, é constante. Então a velocidade se altera de maneira uniforme. Em outras palavras, vamos supor que você tem um determinado movimento no qual a sua velocidade começou como sendo 0 metros por segundo, aí depois ela vai avançar para 3 metros por segundo, aí depois
ela avança para 6 metros por segundo e ela vai aumentando. Ela vai para 9 metros por segundo. E o que é que você começa a observar? Bem, professor, aqui está aumentando de 3 em 3. É essa a relação que você vai ter que sacar. Ou seja, é um movimento em linha reta, só que ele varia, a velocidade varia de maneira uniforme. Ela vai pulando de 3 em 3. Tá? Tem essa variação constante. E o que causa essa variação? Se você está lá numa moto, em um determinado maquinário, por exemplo, e você acelera, o que quer dizer acelerar? É você causar uma força e essa força vai aumentar a velocidade. E a gente vai ver depois, mais pra frente, que toda vez que você executa uma força, basicamente você está implicando em uma aceleração. Por isso é que acelerar é você aplicar uma força, pisar no acelerador. Então aqui nesse caso, qual que é o conceito de aceleração, portanto? Nada mais é a aceleração média do que como sendo a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Pensa só, vamos supor que um determinado carro ele foi de 0 a 100 em 10 segundos. Se ele foi de 0 a 100 em 10 segundos, supondo que seja uma variação constante, a cada segundo a velocidade aumentou 10 metros por segundo. Entendeu? É uma relação básica que você faz quase de maneira automática. É óbvio, né, que a gente sabe que quando você vai pegar, por exemplo, um carro e você vai acelerar, à medida que vai aumentando esse torque, você não tem algo linear, né? É um pouquinho menos, um pouquinho mais caído, porque vai ficando mais pesado, vai ter que fazer mais força. Agora, fazendo a mesma análise que a gente tinha feito antes. Que mesma análise é essa? Vou falar que a minha aceleração é apenas a letra A. A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação de tempo, quem que é? É o tempo final menos o tempo inicial. Só que agora, qual que é o próximo passo? Eu vou de novo assumir que o tempo inicial vale 0. Então aqui, ó, tempo inicial é nulo, né? Você começou no marco 0. E aí agora o que eu vou fazer? Eu tenho assim, eu tenho que a minha aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. O próximo passo agora qual vai ser? Vou pegar o tempo que está na minha direita dividindo e vou passar para a esquerda multiplicando. Aí eu tenho que a aceleração vezes o tempo é a velocidade final menos a velocidade inicial. O V inicial está aqui somando, passo para o lado esquerdo, perdão, ele está subtraindo, passo para o lado esquerdo somando. Aí eu tenho V inicial mais a aceleração vezes o tempo é igual à velocidade final. E aí agora tem uma nova função. Se você olhar o resultado aqui do meu lado direito, eu só vou inverter a ordem, eu tenho que o V é igual a V0 mais A vezes T. E aqui nesse caso, sempre a grandeza no seu estado inicial é uma constante. E a aceleração, como ela é média, é fixa. Ou a velocidade, no caso anterior, é fixa, é média. O que está variando aqui? O tempo, mais uma vez. Por isso que é a nossa variável, por isso que vai entre parênteses. Isso aqui o que é? É a função horária das velocidades. Antes, no movimento uniforme, você tinha apenas função horária das posições. Agora, você tem também a função horária das velocidades. E aí, o que acontece? Como agora você tem uma velocidade que está variando de maneira linear, de maneira uniforme, e o que isso significa? Quando você estuda lá na matemática básica, você aprende que existem funções. Função de primeiro grau, função de segundo grau, função de terceiro grau e assim por diante. Vamos pensar em funções polinomiais. O que é uma função polinomial? É algo do gênero assim, ó, x ao quadrado. A mais x elevado ao cubo, quando você tem a sua variável, que no caso o x, elevado a um expoente. O que não é uma função polinomial? Seno de 3x, tangente de 4y, exponencial de 2, ln de 19. Então, quando tem uma função logarítmica, exponencial, trigonométrica, não é algo polinomial. Beleza? E aí, falando então sobre o conceito de função, olha aqui nesse cantinho esquerdo que eu vou fazer em laranja. Você tem o seguinte, ó, uma função de primeiro grau, ela tem uma fórmula genérica. Ela é escrita assim, ó, ax mais b. O que isso aqui significa? Que você tem um gráfico e esse gráfico que você tem, ele é uma reta. Ou seja, ele é uma reta. O que é que significa essa letra A?
Essa letra A significa coeficiente angular. Ela indica o quão inclinada está a sua reta. Se ela tem uma inclinação muito pequenininha em relação ao eixo X, esse coeficiente A ele é pequeno. À medida que essa reta vai aumentando a sua inclinação, esse coeficiente A vai aumentando, até chegar ali em 90 graus. Agora, se essa reta tem uma inclinação para baixo, esse coeficiente A ele vai ser negativo. Pronto, fechou, matou. É para isso que serve o coeficiente A. Coeficiente angular, A de angular. Ele mede esse ângulo em relação ao eixo X. Positivo se a reta aponta para cima, negativo se a reta aponta para baixo. Show! Agora, o que é esse coeficiente B? Esse coeficiente B, ele nada mais é do que um valor fixo que ele lhe mostra aonde essa reta toca o eixo Y. E aí vem algo bem interessante. Essa reta linear só toca uma única vez o eixo Y. Não importa, ou lá em cima, ou no meio, ou embaixo, tanto faz. Só vai tocar uma vez. E é exatamente onde esse único ponto que ela toca, que é o valor do B. Quando você pega aquela expressão da função horária das posições, esse cara aqui, ó, que eu estou marcando aqui em preto, ó, esse cara aqui, ó, eu vou reescrever lá embaixo. O que é que você tem? Você tem que o S de t, ele é igual a um S0 mais V vezes o t. Aqui está invertido, se você prestar atenção. Quem que é a pessoa que está sozinha aqui, ó? É o S0. Quem que está sozinho aqui? É o B. Então o S0 ele é fixo, ele é o nosso coeficiente linear, ele é fixo. Agora quem é que, ó, agora olha só, quem é a nossa variável aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho? É o X, ó, tá vendo? Quem que é a nossa variável aqui? Aqui a nossa variável é o tempo. E se você olhar agora aqui em rosa, quem que é o nosso coeficiente angular? O nosso coeficiente angular é quem multiplica a variável. Quem multiplica o X é o A. Quem multiplica o tempo é a velocidade. Então, quanto mais inclinada é essa reta, maior é a velocidade. E se essa curva, se essa reta aponta para baixo, essa velocidade é negativa. Pronto. Agora, quando você migra para esse outro conceito, que é de movimento retilíneo uniformemente variado, que ele varia de maneira uniforme, o que é que você tem? Você tem que a velocidade que depende do tempo, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Em outras palavras, agora se o seu gráfico não for mais de espaço por tempo, mas sim de velocidade por tempo, você vai ter a função linear regida por essa função aqui de baixo, que eu circulei em verde. E se você olhar mais uma vez, é igualzinho ao exemplo da matemática. Quem que é o teu coeficiente linear agora? É o cara que está sozinho, que eu fiz aqui em vermelho. Ele é o valor fixo, é a velocidade inicial. Quem que é a nossa variável? É o próprio tempo. E quem que multiplica a variável é o coeficiente angular. E o coeficiente angular, que eu vou marcar aqui em azul claro, ó, é o que multiplica a variável, ou seja, o quanto mais inclinada é essa reta, maior é a aceleração. Então, basicamente, você tem dois tipos de gráfico. Você tem um gráfico de espaço por tempo. Quando for um gráfico de espaço por tempo em movimento retilíneo e uniforme, você só vai ter uma reta. Essa reta pode subir ou essa reta pode descer. Só. E o quanto mais inclinada, maior é a velocidade. Agora, quando você tem uma função da velocidade e agora é um movimento uniformemente variado, o gráfico que você tem não é do espaço por tempo, é da velocidade pelo tempo. E aí você vai ter que essa reta pode apontar para cima ou para baixo. E o que é que indica agora essa reta? No caso anterior, de espaço por tempo, era velocidade. Agora, nesse caso de velocidade por tempo, é a aceleração. Então, quanto mais inclinada, mais acelerado está esse movimento. Bem, sabendo disso, sabendo que no movimento retilíneo uniformemente variado, você tem um gráfico de velocidade por tempo, e o gráfico de espaço por tempo, como é que ele fica? No movimento retilíneo uniformemente variado, a função do espaço agora é outra. Ela aumenta 1 grau no seu expoente da variável. E que grau é esse? Agora a sua função do espaço vai ser escrita assim, ó. O S de t, que é o espaço, é igual ao espaço inicial
mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2, que multiplica a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. Isso aqui é a expressão das posições para movimento variável. Então vamos lá, ó. Agora nesse exato momento, foque em mim. O que é que você tem que entender? Professor, quando que eu vou usar essas 3 equações, essas 3 funções? Quando que eu uso isso? Veja bem, quando ele fala para você de um movimento que a velocidade se mantém constante, de um movimento que não tem aceleração, que ele falar de velocidade constante, de movimento uniforme, você só vai usar essas que eu coloquei em cima, que é o S de t igual a S0 mais V vezes t, ou que é a velocidade média ΔS por ΔT, só. Então, existem características do seu problema. Velocidade constante, não tem aceleração, a velocidade não muda. Pronto, é essas duas aqui, só. Agora, se ele falar para você sobre a aceleração, que a velocidade muda com tanta proporção no tempo, aí você vai usar esse, V igual a V0 mais AT, e essa grandona, S igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado. Porque elas têm aceleração. E o que acontece? Essa função aqui agora do espaço das posições, se você observar, ela também é uma função polinomial. E como ela é uma função polinomial, ela tem um gráfico para ela. E a gente aprende na matemática que o gráfico de uma função de polinômio de grau 2 é uma parábola. Ou seja, é uma rampa de skate de Ralph, né? Sabe aquela parábola que ela é assim, ó? Basicamente, o que é que você tem? Você vai ter 2 possíveis situações. Se essa parábola tem uma concavidade voltada para cima, então você tem que o termo que multiplica a variável quadrática, ele é positivo. Em outras palavras, se essa concavidade ela é virada para cima, a aceleração é positiva. Agora, se porventura você tiver um gráfico no qual a sua concavidade, essa parábola, é voltada para baixo, essa aceleração é negativa. O termo que multiplica o t ao quadrado, ele vai ser negativo. Além do S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado e V igual a V0 mais AT, existe uma terceira equação, chamada de Torricelli. O que o Torricelli tentou buscar trazer para a ciência? Vou colocar nesse cantinho direito aqui, ó, em rosa, que vai caber tranquilamente. O Torricelli buscou uma relação matemática, que agora não vem um caso eu tentar deduzir para vocês, porque tem que usar o conceito de energia cinética. O Torricelli mostra que pode ter uma relação que você vai estar envolvendo velocidade, aceleração, espaço, só que sem pensar em tempo. Você pode envolver essas grandezas, velocidade, espaço e aceleração, sem pensar em tempo. Se você olhar aqui, ó, você tem uma função que depende do tempo. Aqui tem uma função que depende do tempo. Eu posso pensar como calcular sem pensar em função do tempo, apenas uma equação que eu jogo lá e resolvo? Foi o que Torricelli mostrou. E ele disse o seguinte, ó. Aqui você tem que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, né? Ou seja, velocidade final igual a velocidade inicial, cada um deles ao quadrado, mais 2 vezes a vezes a variação de espaço, não depende do tempo. Então você tem, para movimento com a velocidades que se alteram, ou seja, aceleração, velocidade variável, você tem 3 possíveis equações, só tem essas 3. Quando a velocidade não muda, não tem aceleração, você tem uma função, que é do S igual a S0 mais VT, e a da velocidade média, ΔS por ΔT. Isso. É bastante informação, gente. Todo esse assunto que eu passo aqui, no ensino presencial, a gente leva semanas. Como o nosso tempo ele é curto, tentei aproveitar o máximo de tempo possível. Vamos agora, então, fazer alguns exercícios para vocês pegarem aí alguns conceitos. Maravilha? Então, olha só. Vamos começar com um exercício de gráfico que eu coloquei aqui em cima. Aqui fala assim, ó. O gráfico descreve como varia o espaço em função do tempo, em um movimento variado uniformemente. Então, como ele já fala aqui, ó, movimento variado uniformemente, o que é que você vai ter que ter de relação? Que nesse movimento a velocidade está variando.
A velocidade está variando. Não é aquele movimento uniforme. A velocidade ela muda. Então, tanto que o gráfico, se você olhar, ele é uma parábola, o que faz total sentido. Considerando-se os instantes de tempo T1, T2 e T3 e as suas velocidades, aí ele vai perguntar para vocês algumas proposições. Ele vai perguntar para você a relação de velocidade que você tem, a velocidade nesse instante de tempo T1, a velocidade nesse instante de tempo T2 e a velocidade nesse instante de tempo aqui T3. Então, olha só, existe um conceito, pessoal, que ele é um conceito chamado de derivada. O que é o conceito de derivada? Olha só, ele fala para vocês basicamente assim, que o quanto mais inclinado, é porque assim, ó, vamos lá, se você pegar uma curva, pega uma curva qualquer aqui, ó, e você traçar uma reta que só toca em um único ponto dessa curva, essa reta aqui, ela é chamada de reta tangente. Então imagina que aqui, ó, você vai traçar uma reta que só toca em um único ponto essa curva aqui. É um pouco difícil de tentar desenhar ela, mas imagina uma reta que só toca em um único ponto, aqui toca em um único ponto para cá e aqui vai tocar assim. Se você olhar, à medida que você vai subindo essa curva, a sua reta vai ficando cada vez menos inclinada. Imagina, hipoteticamente falando, que você está subindo, por exemplo, um morro. Aí eu te pergunto, nessa subida desse morro, o carro vai fazer muito mais esforço, você vai ter que acelerar muito mais nesse primeiro instante, nesse segundo ou nesse terceiro? Veja bem, no primeiro é maior, porque é mais inclinado. Depois é um pouco menos inclinado, mas tem que fazer força ainda. Chegou lá em cima, é mais tranquilo, está na horizontal. Então o conceito de velocidade é analisado fazendo essa analogia da interpretação gráfica, tá bom? Não é para você pensar como se tivesse um carrinho subindo. Como é que você pode pensar? Como aqui a reta é mais inclinada, então o que você tem? Que a velocidade aqui nesse ponto aqui, ó, a velocidade V1, ela é maior do que essa velocidade V2. E ela é maior do que essa velocidade V3, porque o quanto mais inclinada é essa reta tangente, ou seja, que toca em um único ponto dessa curva, maior é a velocidade. Então, à medida que você tem uma velocidade ali, ó, na posição 1, maior do que a da posição 2, maior do que a da posição 3, tá certo? Vale só ressaltar que à medida depois que você fosse marcando, à medida que fosse descendo essa curva, a velocidade ia ficar maior, só que para o sinal contrário, cada vez mais negativa, porque cada vez mais ela é mais íngreme, mais inclinada para baixo. Show de bola? Bem tranquilo? Então aqui nesse caso, o V1 é maior do que o V2, que é maior do que o V3, tá? É essa a relação que a gente tem. Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó, que bacana. Ele fala assim, suponha que a base de uma nuvem, da onde cai gotas de chuva, tá bom? Esteja acima de 3 km da superfície terrestre. Maravilha. Se não existe a resistência do ar, vamos supor que não tem resistência do ar nesse caso, tá? Qual seria a velocidade da gota ao atingir o solo? Então vamos prestar muita atenção. Quais são as informações que a gente tem? Você vai ter uma determinada nuvem, que ela vai estar aqui em cima. Beleza. Aí vai cair uma gota de água. Só que você concorda comigo que quando essa gota de água ela cai da nuvem, ali no momento que ela foi solta, instantaneamente, quando ela caiu, a velocidade inicial valia 0. Porque ela foi solta. É tipo quando você solta uma bola da sua mão. No instante, naquele milésimo de microsegundo, você soltou a bolinha, ela estava parada ali. Então, no seu instante inicial, a velocidade inicial, ela vale 0. Beleza. E ela vai ter que percorrer uma altitude ou uma distância, se você pensar, de 3 quilômetros. Beleza. E aí você tem uma aceleração que constantemente puxa essa gota para baixo. Que aceleração que é essa? Essa aceleração é a aceleração gravitacional, que ela vale ali, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Lembrando que a unidade de aceleração, ela é metro por segundo ao quadrado, por quê? Porque quando você calcula uma aceleração, você tem variação da velocidade dividido pela variação de tempo. A variação de velocidade, perdão, a unidade de velocidade
metro por segundo e de tempo é segundo. Mantém a fração de cima, joga o S de baixo com outro S de baixo, né? Você vai estar fazendo assim, ó, metro por segundo vezes segundo, isso aqui dá metro por segundo ao quadrado. Então, unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Bem, você tem a aceleração, você tem a velocidade inicial, você tem a distância. A pergunta é, qual é a velocidade final? Veja que ele não fala de tempo. Ele não fala de tempo. Se ele não fala para você de tempo, qual que das três equações você tem? Aí eu lhe dou a seguinte dica. Quando você for resolver essas partes aqui de matemática, escreva todas essas equações e veja qual se encaixa no seu problema. Então olha só, aqui você vai ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho S de t é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Eu tenho uma equação. Eu tenho o V de t é igual a V0 mais A vezes t, uma segunda equação. E eu tenho Torricelli, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Então agora qual equação você usa? É a que não vai ter tempo, no caso é a Torricelli, é a nossa terceira equação. Eu quero saber a velocidade final, então eu tenho velocidade final ao quadrado. É igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes que multiplica a aceleração, vezes o delta S. Qual é a velocidade final? Você quer descobrir. Qual é a velocidade inicial? Ela vale 0. Está elevado ao quadrado, vamos colocar. Mais 2 vezes multiplica a aceleração. Quanto que é essa aceleração? Ela vale 10. E a variação de espaço? É tudo isso aqui, ó, é 3 km. Mas você está vendo que a nossa aceleração está dada em metro por segundo ao quadrado? Observa que esse segundo a menos 2 é só um jeito diferente de você escrever o segundo ao quadrado embaixo, porque você pode pegar a variável elevado ao quadrado e jogar para o numerador e inverte o sinal do teu expoente. Então, metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metro por segundo a menos 2, maravilha? Mas enfim, então olha só, metro por segundo. Então a distância tem que estar dada em metro e não em quilômetro. Se você colocar aqui em quilômetro vai estar errado. Tem que ser em metros também. Tem que acompanhar a unidade, por exemplo, da aceleração. É mais fácil você transformar uma distância de quilômetro para metro do que uma aceleração de metro por segundo ao quadrado para quilômetro por hora ao quadrado. É muito mais complicado. Então você vai estar utilizando uma distância de 3.000 metros. Aí agora você tem que a velocidade final ao quadrado, a inicial vale 0, 0 ao quadrado é 0, não vou nem colocar. Aí aqui depois o que eu tenho? 3.000 vezes 10 é 30.000, 30.000 vezes 2 é 60.000. Aí eu tenho que a velocidade inicial, perdão, a velocidade final ao quadrado é igual a 60.000. Como é que eu consigo agora encontrar o valor dessa velocidade? O que está ao quadrado de um lado, eu passo em formato de raiz para o outro lado. Aí eu tenho aqui, ó, 60.000 dentro dessa raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada aproximadamente aí de 60.000? Vai dar mais ou menos, pessoal, 200 aproximadamente, tá? 244,95 metros por segundo. Então, olha a atenção que você teve que ter nesse exercício. Primeiro, você teve que observar que se tratava de um movimento uniformemente variado. Então você tinha 3 equações. A primeira, a função horária das posições, função horária das velocidades e Torricelli. Leia o exercício. Leu o exercício, viu que é de movimento variável? Coloca essas 3 equações. Fechou. Próximo passo. Olha os parâmetros que ele te fornece e anota no seu cantinho do caderno. Anota aqui, ó. A aceleração vale 10, o espaço, a variação de espaço aqui, ó. A variação de espaço, ela tá valendo 3.000. Que mais que você tem? A velocidade inicial vale 0, porque ela cai da nuvem. Não tem um tempo. Tem que ter a velocidade final. Qual melhor se encaixa? Torricelli. Jogou os dados, presta atenção também nas unidades de medida, porque aqui tem que ser, pessoal, em quilômetros, perdão, em metros e não em quilômetros, e aí você vai encontrar na matemática básica o valor aqui da sua velocidade aproximadamente. Show de bola? Agora, futuramente, na nossa aula de revisão, eu vou apresentar para vocês mais alguns exercícios, já que a gente entendeu bem a teoria da cinemática. Beleza? Então, eu vejo vocês lá. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa aula de revisão.